É com muito gosto que o nosso grupo de trabalho do Diálogo Interreligioso dá as boas-vindas ao Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que amavelmente, prontamente aceitou o convite de estar nesta tarde connosco. O professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, que é professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, especialista em Direito Constitucional. O grupo de trabalho do Diálogo Interreligioso reparou que se tem pronunciado publicamente sobre estas questões da liberdade religiosa publicamente, nomeadamente durante o estado de emergência, e por isso lançámos então este convite para estar hoje aqui connosco, para nos falar sobre a liberdade religiosa e o direito da normalidade e da crise. Então, muito boa tarde, muito bem-vindo, Dr. Jorge Bacelar Gouveia. Estamos aqui prontos para o ouvir. Obrigado, boa tarde, Sara Narciso. É um grande prazer aqui estar neste colóquio, nesta conferência. As minhas primeiras palavras são, claro, para a doutora Cláudia Pereira, Sra. Secretária de Estado para a Integração e as Migrações. Também cumprimentar a Sra. Alta Comissária para as Migrações, o Dr. Fernando Soares Loja, velho amigo, e nele cumprimentar os colegas da Comissão de Liberdade Religiosa e dizer que é com muita saudade que recordo tantas vezes do trabalho que fizemos em conjunto no primeiro mandato da Comissão da Liberdade Religiosa. Eu depois fui eleito deputado da Assembleia da República, imagina, e tive que sair, de facto, da Comissão, mas tenho sempre mantido contactos com colegas e é hoje com grande alegria que vejo que o Dr. Soares Loja tem resistido e está com grande energia e vice-presidente deste importante organismo. Propuseram este tema, que eu acho que é um tema realmente interessante, e de facto este tempo de crise veio colocar à tona de água, se me permitem, uma vez mais as questões ligadas à liberdade religiosa. E há pouco ouvi aqui falar o Dr. Fernando Soares Loja e de facto ocorreu-me também umas breves palavras também para assinalar este dia, que em boa hora, de facto, passou a ser assinalado como o Dia da Nacional da Liberdade Religiosa e do Diálogo Interreligioso, porque hoje foi o dia, em 22 de junho de 2001, em que foi publicada no Diário da República a Lei da Liberdade Religiosa. Aliás, como também disse o Dr. Soares Loja, uma lei muitíssimo boa, aliás, que eu tenho verificado na minha experiência de professor, que tem sido, aliás, exportada, no bom sentido, para várias partes do mundo e não só no campo dos países de língua portuguesa. Recordo várias leis que têm sido feitas nesses países que se têm inspirado diretamente nesta lei. Angola, Moçambique está agora a elaborar uma lei, e vários países da América Latina. Aliás, eu próprio, no tempo em que fazia parte da Comissão da Liberdade Religiosa, tive a possibilidade de participar em vários debates em vários âmbitos. Portanto, é de salientar esse facto e salientar um aspecto ainda particular, é que não é apenas a liberdade religiosa, mas o diálogo interreligioso, porque a liberdade religiosa não é apenas a possibilidade de eu poder falar sobre religião, de ter uma religião, de me exprimir, de praticar atos de culto ou de não ter, mas é também a possibilidade de eu estar em contacto com outras pessoas que tenham outras confissões religiosas e poder viver numa coexistência pacífica e harmoniosa com outras religiões. Portanto, não é só uma perspectiva individual de eu ter a minha religião e não me importar com o resto da comunidade, mas é também colocar as comunidades, digamos, em ligação umas com as outras e, portanto, desse ponto de vista, tornar verdadeiras e efetivas todas as religiões e não apenas a perspectiva de uma religião de natureza que fosse de natureza individual. Portanto, gostaria de assinalar aqui realmente a perfeição do nome que foi escolhido, ser não apenas a liberdade religiosa, mas também o diálogo interreligioso. E já que também me lançaram o mote para falar nestes tempos de incerteza, eu julgo que este período que nós vivemos de crise, que ainda estamos a viver, realmente trouxe o tema da liberdade religiosa, enfim, pelo simples facto de a liberdade religiosa ter sido suspensa durante um certo período no tempo do estado de emergência. E eu aí, com o devido respeito, quem tem a opinião contrária, julgo que o fator religioso foi, porventura, pouco equacionado nas medidas que foram tomadas, porque com certeza que os aspectos sanitários são muito importantes, os aspectos económicos, os aspectos laborais, os aspectos da educação, todos nos preocupamos com tudo isso, mas os assuntos de natureza religiosa, as questões relacionadas com a liberdade de culto,
as medidas que, porventura, cada uma das confissões religiosas pudesse ter tomado de uma forma diferente entre si, foram assuntos pouco discutidos, pelo menos aos olhos da opinião pública. Admito que nos corredores do poder essas questões tivessem sido equacionadas, tenho a ideia que isso realmente também aconteceu, mas houve, porventura, por parte de algumas medidas que foram tomadas, decisões que, a meu ver, pecaram por excesso sobretudo, revelaram um aspecto que eu acho que é o aspecto de fundo e que me suscita as maiores reservas, que é, no fundo, a despiciência ou o caráter negligenciável do fator religioso em toda esta crise. Porque nós andávamos muito preocupados a saber quais eram os métodos que tinham uns dos outros nos supermercados e se os correios fechavam ou se abriam, ou se os bancos funcionavam ou não funcionavam, mas não vi propriamente muitas pessoas interrogarem-se sobre se os templos deviam estar abertos ou fechados, ou se nos templos poderíamos também aplicar da mesma forma as regras que aplicámos nos supermercados, ou nos teatros, ou nos cinemas, ou nos pavilhões ao ar livre, etc. E, portanto, toda essa questão relacionada com o exercício da liberdade religiosa em tempos de crise foi absolutamente esquecida, e pior do que isso, foi declarada de uma forma, a meu ver, inconstitucional, a suspensão da liberdade religiosa na sua dimensão coletiva. Eu estou à vontade porque eu fiz a minha tese de doutoramento já há 21 anos sobre o estado de exceção constitucional. E eu sempre vi, lá no artigo 19, número 6, que a liberdade religiosa era um dos poucos direitos que não podia ser suspenso. Qual é a maior das minhas surpresas? Olhar para o decreto presidencial e ver lá, está suspenso a liberdade religiosa na sua dimensão coletiva. Eu não estou com isto a dizer que isso fosse algo de absurdo, não. E isso teve uma razão. Mas há aqui dois aspectos muito importantes. É que uma coisa é a intervenção do Estado no espaço público para suspender a liberdade religiosa das pessoas, outra coisa é o Estado intervir e interferir no espaço privado das confissões religiosas. E, portanto, a partir do momento em que se adotam medidas em que, pura e simplesmente, as cerimónias religiosas com aglomeração de pessoas ficam proibidas, portanto, não distinguindo se as cerimónias são no espaço público ou no espaço privado, isso suscita maiores reservas do ponto de vista da aceitação dessas medidas. E não estou, obviamente, com isto a dizer que o Estado tinha que fazer isto porque as confissões religiosas seriam irresponsáveis e não respeitariam normas de segurança sanitária, que, evidentemente, isso não aconteceria. E, na altura, realmente pronunciei-me, como diz a Sara, de facto, com alguma indignação e com alguma emoção, porque eu lembro do dever geral de recolhimento, que já não existe, e havia um conjunto de exceções para nós podermos sair de casa, porque estávamos submetidos a um recolhimento domiciliário, mas não havia lá nenhuma exceção para praticar atos individuais de culto, fossem na rua, sem mais ninguém, sozinhos, ou deslocação para templos religiosos. E, portanto, penso que, desse ponto de vista, isso suscitou as minhas reservas. Claro que se pode dizer que, no fundo, há um conflito entre dois direitos que não podem ser suspensos, por um lado a religiosa, mas também, por outro lado, o direito à vida. Pode acontecer realmente uma colisão entre logo dois dos direitos que não podem ser suspensos, mas, porventura, poderia ter havido aqui uma solução de melhor harmonização desses dois direitos. Mas eu vou ainda avançar, e isto serve apenas para referir, digamos, esta crítica de fundo, que foi o caráter, digamos, a lateralização da importância do fator religioso neste tempo de crise. No espaço público, na discussão jurídica, na discussão mediática, o fator religioso, a proteção dos sentimentos religiosos, pouco ou nada preocupou as pessoas. E isto liga-me, na senda daquilo que disse o Dr. Soares Loja, realmente aos vários desafios que nós temos pela frente. Nós que queremos preservar a liberdade religiosa e proteger os sentimentos religiosos e o diálogo interreligioso das diferentes confissões religiosas, sejam quais forem essas confissões. O que é que isto revela? Revela realmente que faz caminho um laicismo perigosíssimo, no fundo de uma antirreligião, que quer impor um conjunto de valores que se acoberta numa ideia de neutralidade religiosa e até às vezes assumindo um certo ateísmo religioso, cada um tem o seu direito, mas a verdade é que isso muitas vezes se transforma numa religião negativa e acaba por ser e por ferir de uma forma às vezes forte, dramática, a própria liberdade religiosa de cada um e das várias confissões religiosas. E, portanto, penso que o diálogo entre as várias confissões, que muitas vezes é pedido
para que as religiões possam coexistir pacificamente, mas o problema já não é esse. O problema não é das religiões não conseguirem coexistir pacificamente, porque elas já o conseguem fazer. E, aliás, Portugal é um exemplo disso, não obstante os erros e os massacres e as tristezas do passado. O problema agora já não é esse, o problema é as religiões entre si terem, fazer uma aliança, precisamente contra um inimigo comum, por usar aqui uma expressão semi-conspirativa, que é esse laicismo que pretende reduzir ou eliminar o fator religioso da sociedade e, portanto, pretender que a sociedade se transforme numa sociedade sem religião. Penso que esse é que é o principal drama. Aliás, isto que aconteceu no estado de emergência provou que este sentimento é um sentimento que tem crescido na nossa sociedade. Depois há outros aspectos, para não me alongar muito, que eu gostaria aqui de referir. Talvez um segundo aspecto tivesse que ver com o facto de também termos feito um importante caminho do ponto de vista da representatividade das diversas convenções religiosas. Nós sabemos que as convenções religiosas não têm todas a mesma representatividade, digamos, do ponto de vista dos seus crentes, ou geográfica, ou populacional, ou seja lá o que for, mas a verdade é que, não obstante Portugal ter maiorias e minorias religiosas, a verdade é que as minorias religiosas têm conseguido progredir e não têm sido esmagadas, a meu ver, pelas maiorias religiosas. E, portanto, mesmo quando muitas vezes o Estado, e eu compreendo isso, nas políticas públicas coopera com as confissões religiosas, não faz estritamente numa lógica maioritária. Também deve, julgo que vai fazendo, talvez possa fazer mais, apoiar todos os fenómenos religiosos e não apenas os fenómenos religiosos que sejam de natureza maioritária. E sobretudo, isto faz-me lembrar um pouco também um princípio de direito eleitoral, é que, fazendo aqui uma comparação, espero que não me leve a mal, no fundo as confissões religiosas estão todas numa posição de mínima igualdade, tem de haver uma mínima igualdade. Como os candidatos, numas eleições, estou a falar, por exemplo, dos subsídios que são dados aos candidatos. Não podemos, numa eleição, tratar os candidatos de acordo com a sua representatividade, porque nós não sabemos qual é a sua representatividade, porque as eleições ainda não aconteceram. E, portanto, tem que haver, digamos aqui, um mínimo vital que o Estado deve assegurar de apoio às confissões religiosas, não obstante possa depois, evidentemente, diferenciar os seus apoios económicos e outros em função do impacto social e no desenvolvimento que as atividades das convenções religiosas possam ter. E isto, claro, tem a ver com o número de crentes, tem a ver com o tipo de atividades que se desenvolvem, atividades sociais, de ação social, de educação, etc. Mas penso que, desse aspecto, ainda há muito para fazer, isto é, de assegurar uma representatividade mínima vital, mas também uma representatividade cooperativa com o Estado em matéria de políticas públicas, que devem ser levadas a cabo. Depois, um terceiro aspecto que eu também que me parece muito importante, e deixo este desafio também aos vários líderes que cumprimento das confissões religiosas, que me dou o gosto de ouvir, e a todos os que nos estão a ouvir através das redes sociais e do YouTube, é que a lei da liberdade religiosa ainda tem muito para ser aplicada. E eu recordo que há um mecanismo que ainda não foi posto em prática, que é o de haver acordos entre as confissões religiosas e o Estado. A Igreja Católica, como sabem, tem um acordo através de uma concordata, que foi modificada em 2004. Recentemente, o Imamat Ismaili também fez um acordo de cooperação com o Estado português, mas a lei da liberdade religiosa permite, além dos acordos que possam ser feitos no plano internacional com instituições religiosas que tenham essa representatividade internacional, e não são apenas estas duas, podiam ser outras, isso é perfeitamente admissível, mas isso ainda não foi proposto, ou se foi proposto não foi aceito, mas não sei. Agora, também pode haver mecanismos de cooperação interna, de acordos legislativos, um direito pactício ou pactuado dentro da ordem jurídica portuguesa. E, portanto, também penso que essa via, e não sei porquê, depois já de tantos anos a lei estar em vigor e desde a primeira hora ter essa possibilidade, não percebo a razão porque as confissões religiosas não progrediram no sentido de fazerem acordos com o Estado para defender os seus direitos, os seus interesses, do ponto de vista dos dias de culto, por exemplo, ou da importância dos ministros de culto, ou o reconhecimento de isenções e de benefícios fiscais, ou de certos direitos do ponto de vista da construção dos seus templos, ou de garantia de um certo património próprio do ponto de vista educativo. E, portanto, penso que há aqui uma larga estrada, um largo caminho, um longo caminho que pode ser percorrido e que agora se torna, sinceramente, muito mais fácil
visto que Portugal, de facto, amadureceu do ponto de vista da liberdade religiosa e do diálogo interreligioso. E não amadureceu apenas por provavelmente nós estarmos a viver num problema de um secularismo ou de uma secularização acelerada, que eu acho que é evidente, embora não me parece que seja evidente que as pessoas tenham diminuído a sua fé religiosa, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é a secularização da sociedade, outra coisa é medir o grau de fé em Deus ou numa crença, no sagrado, por parte das pessoas. São duas coisas distintas. Mas, portanto, tendo Portugal sido durante muito tempo um país, enfim, rigidamente católico maioritário, depois destes anos todos, penso que há um largo caminho que pode ser percorrido também por parte das confissões religiosas minoritárias, através do estabelecimento desses direitos e da defesa desses interesses, através destes acordos internos do ponto de vista legislativo que podem celebrar com o próprio Estado. Claro que aqui, em grande medida, a lei da liberdade religiosa já garante algumas dessas posições. Sabem que há uma dimensão individual e uma dimensão coletiva da liberdade religiosa. Há direitos que nós temos por sermos crentes e que valem de acordo com a nossa posição individual. Há direitos, aliás, são dos poucos que a Constituição reconhece, direitos das próprias confissões religiosas como pessoas coletivas. Elas também têm os seus direitos. Aliás, são poucos os casos em que as pessoas coletivas têm direitos fundamentais. Em matéria de liberdade religiosa, isso acontece. Isso está consagrado também na Constituição. Mas penso que essa lei de liberdade religiosa pode ser aprofundada através destes acordos que podem levar mais longe esse diálogo interreligioso e o aprofundamento da dimensão da liberdade religiosa. E, portanto, estas as minhas breves palavras. Como estão a ouvir, não estou a pronunciar muito sobre o estado de exceção. Se quiserem fazer mais alguma pergunta nessa matéria, eu poderei ser ainda mais incisivo do que já tenho sido. Mas reparem que eu não, e para terminar, não é o facto, digamos assim, de ter havido a decretação dessa suspensão nesses termos, porque eu acho que ela, apesar de tudo, foi sensata. É que há aqui o problema do simbólico. E qual é o problema do simbólico? O problema do simbólico que mais me assustou ou que me arrepiou foi o Estado interferir nas cerimónias religiosas. O Estado proibiu cerimónias religiosas. Isto faz lembrar, como sabem, um sistema que nós tivemos, por exemplo, na Primeira República, em que havia, não sei se sabiam, o Ministério da Justiça na Primeira República chamava-se Ministério da Justiça e dos Cultos. O modo como os cultos eram celebrados eram regulados por portaria do Ministério da Justiça. Mas agora o Estado vai decidir qual é o número de pessoas que podem estar numa semana religiosa ou se essa semana religiosa é proibida. Isso eu acho que foi longe demais. E, portanto, eu com certeza que isso foi aceito pelas comunidades religiosas, eu não sei se todas tiveram a mesma posição, eu não conheço melhor da Igreja Católica, também foi aquela que se pronunciou mais diretamente sobre o assunto. Penso que algumas não foram tão bem aceitas essas regras, ou essas restrições, mas eu penso que aqui houve uma ilegítima interferência do Estado num domínio reservado da liberdade religiosa interna coletiva, que é absolutamente inadmissível do ponto de vista até do simbólico. Eu admito que os resultados práticos foram os mesmos. Com certeza que ninguém estava a pedir às confissões religiosas para pôr as pessoas todas nas igrejas, tudo ao molho, para todos apanharem o Covid-19. Com certeza que ninguém tem dúvidas sobre isso, que os próprios líderes religiosos não queriam isso. Mas isso podia ser feito numa autocontenção responsável das próprias confissões religiosas e não ser o Estado, o paizinho ou o tutor dessas confissões a impor-lhes um conjunto de regras que saíram em diplomas de natureza legal e que não respeitaram o foro íntimo, interno do próprio exercício das confissões religiosas. Portanto, deixo aqui esta nota. Enfim, haveria muitas outras coisas a falar nestes novos desafios. Enfim, não vou agora desenvolver outros aspectos jurídicos do estado de exceção, que também julgo que agora não é apropriado, mas, portanto, aqui fica esta minha opinião, que no fundo tem subjacente, posso estar enganado, realmente a pena do crescimento do laicismo na sociedade portuguesa. E isso é um erro, porque as confissões religiosas, como muito bem dizia, aliás, o Sr. Presidente da República, que aliás conhece muito bem estes temas como ilustre constitucionalista que é, as confissões religiosas são parceiras indispensáveis também da cultura e do bem. E o Estado quer o bem de todos nós. E aqui o bem não é necessariamente o bem moral.
é o bem comum. E, portanto, acho que às vezes, quando nós falamos na concertação social, quando falamos na participação de todos, na colaboração, no tal, no tal diálogo social, enfim, na opinião pública, no seu conceito também da Habermas, que acho que foi o Dr. Soares Loja, realmente há essa intolerância e há, sobretudo, a despiciência do fenómeno religioso, que não é considerado, que é considerado como algo, digamos assim, sectário, algo que não pode ser levado a sério, e ainda por cima verificamos que em certos assuntos até as religiões estão muito mais unidas do que julgam, ou do que os outros julgam. Dr. Bacelar Gouveia. É também este aspecto que eu gostava aqui de referir, é que, ao contrário da diversidade, ao contrário do que se pensa, a diversidade religiosa não quer dizer que não haja posições religiosas comuns em muitos aspectos. Talvez mais, eu acho que é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divide. E é isso que nós vamos tentar descobrir ao longo desta conferência. Muito obrigado pela vossa presença, este simpático convite, amigo convite, que eu não podia recusar, sobretudo também recordando os bons tempos que eu passei na Comissão de Liberdade Religiosa, que também me permitiu estudar estes assuntos. Aliás, eu tenho falado também com a doutora Cristina Rodrigues, esta é uma das minhas áreas também de estudo. Conto publicar no próximo ano, provavelmente, um livro sobre direito da religião, um livro doutrinário. Aliás, eu tenho esse livro, já o tenho, aliás, em inglês, e tenho aqui, aliás, este livrinho que eu publiquei com o Dr. Soares Loja e o Monsenhor Saturnino da Costa Gomes. Direito da religião. Precisamente um livro sobre textos legais sobre direito da religião, mas agora queria fazer uma coisa mais doutrinária no próximo ano, talvez, no meio das minhas tarefas. Muito obrigado pelo vosso cuidado e muito obrigado pela vossa atenção. Obrigada, nós também, pela sua presença. Teríamos muito gosto em continuar a ouvi-lo, mas para já fica o convite para continuar connosco